Olá pessoal, vamos começar a parte 3 de probabilidade, continuando a falar sobre probabilidade condicional. E na aula de hoje a gente vai aprender sobre a regra de Bayes, que basicamente nos permite calcular uma probabilidade condicional que não conseguimos encontrar diretamente. Veja essa figura. Eu tenho a probabilidade de A, tenho também a probabilidade de B dado A, ou seja, dado que o A ocorreu, qual a probabilidade de B ocorrer. Então, essa probabilidade condicional, eu posso dizer que eu observo ela diretamente. Entretanto, se o meu interesse é, por exemplo, calcular a probabilidade de A dado B, é uma informação que não está disponível nesse meu esquema. Por definição, a probabilidade condicional é a probabilidade da interseção dividido pela probabilidade marginal, nesse caso de B. Mas note que o numerador ele pode ser reescrito da seguinte forma: probabilidade de A vezes a probabilidade de B dado A. Então veja que interessante, eu estou interessado em calcular a probabilidade de A dado B, e essa informação não está disponível para mim diretamente, mas através da probabilidade de B dado A, eu sou capaz de encontrar esse valor. Então a regra de Bayes faz exatamente isso, nos permite migrar de uma probabilidade condicional para a outra probabilidade condicional, de uma forma bastante simples. Vamos ver um exemplo. Considere que uma companhia possui 3 fábricas diferentes que fabricam o mesmo produto. A fábrica 1 é responsável por 30% da produção e desta produção 1% vem defeituoso. A fábrica 2 é responsável por 45% e dentre esses itens produzidos 2% são defeituosos, e a fábrica 3, 25% da produção, com 1,5% de itens defeituosos. Então, a partir dessas 3 informações, eu sou capaz de encontrar todas essas probabilidades disponíveis na figura. Probabilidade da fábrica 1, que é 30%, probabilidade da fábrica 2, que é 45%. Além disso, eu tenho várias probabilidades condicionais que eu consigo calcular. A probabilidade de defeituoso, dado que veio da fábrica 1, que é 1%. Probabilidade de correto, dado que veio da fábrica 3, que é 98,5%, etc. A primeira pergunta: qual a probabilidade de encontrar um item defeituoso? Item defeituoso ocorre em 3 situações. A primeira é quando a fábrica 1 produz o item defeituoso, ou quando a fábrica 2 produz defeituoso, ou quando a fábrica 3 produz o item defeituoso. Então, P de D aqui é igual à probabilidade de F1, que é a probabilidade de ter vindo da fábrica 1, vezes a probabilidade de D, de defeituoso, dado que veio da fábrica 1, mais a probabilidade de F2 vezes P de D, dado F2, ou seja, o item defeituoso veio da fábrica 2 ou da fábrica 3. E isso, substituindo os valores, são essas informações, que é aproximadamente 0,015. Então, a probabilidade de D é aproximadamente 1,5%. Veja a segunda pergunta. Dado que encontramos um produto defeituoso, então, dado que aconteceu uma dessas 3 situações, qual a probabilidade de que ele tenha sido produzido na fábrica 2? Então, matematicamente, o que eu estou perguntando é a probabilidade de F2 dado D. Essa informação não está disponível diretamente para mim.
O que está disponível é a probabilidade de D dado F2, mas a regra de Bayes nos permite calcular essa outra probabilidade condicional, que é, na verdade, a probabilidade de F2 vezes P de D F2, essas duas informações eu tenho, e o denominador é o P de D, que eu tenho também, porque eu acabei de calcular. Então, substituindo essas probabilidades pelos valores que eu tenho, a probabilidade de F2 dado D, ou seja, a probabilidade que, dado que o item é defeituoso, ele tenha vindo da fábrica 2, é de 57%. Vamos ver um outro exemplo. Considere um teste de triagem de rotina para uma doença. Entretanto, essa doença ela é muito rara. Nesse caso, somente 0,5% da população que possui essa doença. Então, inicialmente, são essas duas informações que eu tenho disponível. A probabilidade do indivíduo ser doente é de 0,5% e o complementar, que é o indivíduo ser saudável, é de 99,5%. Além disso, eu tenho mais duas informações agora sobre o teste. Ele é altamente preciso com uma taxa de falso positivo de 5%. Ou seja, a pessoa não tem a doença e o teste dá positivo. Além disso, a taxa de falso negativo é de 10%. Ou seja, a pessoa tem a doença, mas o teste dá negativo. Então, completando a nossa árvore, eu tenho essas duas probabilidades que nesse caso são condicionais. E matematicamente a gente representa dessa forma. A probabilidade de falso negativo é igual à probabilidade de T-, ou seja, o teste dá negativo, dado D+, a pessoa ser doente. E isso é uma probabilidade de 10%, além do falso positivo, que é a probabilidade de T+, ou seja, o teste deu positivo, dado que a pessoa não tem a doença. Nesse caso é de 5%. Então são todas essas informações que eu tenho sobre o meu problema. Pergunta: qual a probabilidade de se ter a doença, dado que o teste foi positivo? Matematicamente, a probabilidade de D+, ou seja, a probabilidade da pessoa ter a doença, dado T+, dado que o teste deu positivo. Essa informação não está disponível diretamente para mim através do enunciado anterior, mas pela regra de Bayes eu sou capaz de calcular essa probabilidade. Da seguinte forma: probabilidade de D+, vezes a probabilidade de T+, dado D+. Essa probabilidade condicional e essas duas probabilidades marginais eu sou capaz de calcular. Então, voltando à nossa figura, eu tenho que primeiro calcular todas as probabilidades que estão faltando nessa imagem, que na verdade são duas, que é a probabilidade de T+, dado D+, ou seja, dado que a pessoa é doente, a probabilidade do teste dar positivo, e a probabilidade de T- dado D-, ou seja, a pessoa é saudável e o teste deu negativo. Na aula passada, a gente aprendeu como calcula essas duas probabilidades, que no primeiro caso seria 1 menos probabilidade de T- dado D+, então eu estou na metade superior da figura, e a probabilidade complementar desses 10% que eu já tinha disponível é, na verdade, os 90%. E o segundo caso seria essa metade de baixo da figura, em que o complementar dos 5% que eu já tinha disponível é os 95% que eu apresentei aqui agora. Se você não entendeu como calcula essas duas probabilidades, volte na parte 2, que lá a gente explica certinho como calcula o complementar das probabilidades condicionais. Pois bem, então eu já tenho essas duas quantidades e eu consigo completar todas as probabilidades disponíveis no meu problema. Agora o desafio é calcular a probabilidade de D+, dado T+.
E para resolver isso, a primeira quantidade que nós vamos calcular é o denominador, é a probabilidade de T+. E a gente faz isso da mesma forma do exercício anterior, utilizando a lei da probabilidade total, que a gente também viu na aula passada. Então, o nosso interesse primeiro é calcular a probabilidade de T+, que é, na verdade, ser positivo o teste. Então, eu tenho duas situações que podem dar teste positivo. Quando a pessoa está doente, dado que ela está doente, o teste deu positivo, ou a pessoa está saudável, dado que a pessoa está saudável, o teste deu positivo. Então, são essas duas probabilidades que eu calculo para chegar na probabilidade T+. Então, é a probabilidade de T+ e D+, mais a probabilidade de T+ e D-. São aqueles dois caminhos que eu mencionei anteriormente. E isso, pelas probabilidades condicionais, eu posso representar dessa forma, chegando em um resultado de aproximadamente 5,4%. Então, a probabilidade do denominador eu já encontrei. Agora, ficou tudo muito mais fácil para encontrar a minha probabilidade condicional de interesse, que é dado por essa razão em que o denominador eu já encontrei e o numerador eu já tenho disponível. E isso dá aproximadamente 8,3%. Ou seja, dado que o meu teste deu positivo, a chance de eu ter de fato a doença é de aproximadamente 8%. É muito baixinha. E esse artigo do Washington Post trata exatamente desse assunto, deste problema. Então, um dos parágrafos diz o seguinte: realizar um simples exame de urina pode levar a um falso positivo, ou seja, você não tem a doença, mas o teste deu positivo, o que poderia desencadear uma cascata de outros testes apenas para descobrir que no final você não tem nada. Então ele trata dessas questões de probabilidade condicional, especialmente nos casos em que a doença é muito rara. Então vale a pena ler, o link está disponível nesse slide. Então a gente termina aqui a parte 3 de probabilidade.